Boa noite. Ele diz que o que é bom para a indústria é bom para o Brasil e que o Brasil precisa de um projeto onde o trabalho seja recompensado, o investimento seja incentivado e o emprego e a produção sejam alcançados. No comando da mais forte federação empresarial do país, começa a preparar a nova agenda da indústria paulista. Quer maior participação do setor na formulação das políticas de desenvolvimento econômico. O Roda Viva entrevista esta noite Paulo Scaff, o novo presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele também acaba de ser eleito o novo presidente do Sebrae São Paulo, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e tomou posse hoje como integrante do Conselho Administrativo do BNDES. Paulo Antônio Scaff, 49 anos de idade, fez carreira no setor têxtil. Trabalhou 25 anos na Scaff Têxtil, empresa fundada pelo pai, até ser eleito presidente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, onde atuou nos últimos 6 anos. Em agosto passado, Paulo Scaff concorreu e ganhou, pela chapa de oposição, uma das mais disputadas eleições para a presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Considerada a maior entidade empresarial do país, a Fiesp reúne mais de 100 mil indústrias e representa cerca de 42% do produto interno bruto industrial brasileiro. A vitória chegou a ser atribuída ao desempenho dele à frente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, quando o setor, um dos mais atingidos pelo sucateamento da indústria, deu um salto em seus resultados de comércio exterior. Passou de um déficit comercial de cerca de US$ 1 bilhão para um superávit também em torno de US$ 1 bilhão. À frente do Sebrae, ele começa a defender a criação de uma legislação tributária diferenciada para micro e pequenas empresas e, assim, ajudar o microempresário a crescer. À frente da Fiesp, busca restaurar o prestígio da indústria paulista, com mais participação do empresariado nos projetos de desenvolvimento nacional. Seu apoio ao governo Lula é conhecido, mas também tem feito críticas à política de juros altos e vem cobrando menos passividade nas relações do Brasil com o Mercosul. Para entrevistar o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, nós convidamos Guilherme Barros, editor do Painel SA do jornal Folha de São Paulo, Mônica Teixeira, editora especial de Ciência e Tecnologia da TV Cultura, José Paulo Kupfer, diretor editorial da revista Foco Economia e Negócios, comentarista do Jornal da Gazeta, da TV Gazeta e colunista do site No Mínimo. Convidamos também Germano Oliveira, chefe da sucursal do jornal Globo em São Paulo, Ivan Martins, editor executivo da revista Isto é Dinheiro, Pedro Cafardo, editor executivo do jornal Valor Econômico e Marco Antônio Rocha, editorialista do jornal O Estado de São Paulo. Na nossa plateia aqui no estúdio acompanham a entrevista os seguintes convidados: Sérgio Barbur, chefe de gabinete da presidência da Fiesp, Adriana Marques, engenheira e professora do Senai, Walter Belic, professor de economia da Unicamp e superintendente da ONG Apoio Fome Zero, Silvio de Barros, diretor da Central de Serviços da Fiesp, Eduardo Bilha Carvalho, empresário, Aref Farkuf, diretor de comunicação e marketing da Fiesp, Adilson Franceschini, coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ibero-Americano, Elvio Moisés, coordenador da ONG Apoio Fome Zero, Carlos Monteiro, diretor técnico do Sebrae em São Paulo, Fernando Greiber, diretor financeiro da Fiesp, Leandro Rocha de Araújo, pesquisador do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICONE, e Guilherme Cunha, assessor de Relações Institucionais da Fiesp. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar, eu diria que você deve participar do programa, fazendo sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, pelo telefone 0 operadora 11 3252 6525 ou pelo fax 3874 3454 ou ainda pelo endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Aliás, pelo endereço do programa, www.tvcultura.com.br/rodaviva, você assiste o programa pela internet. Também ele pode ser acompanhado pela Rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. O presidente Lula disse recentemente que nós vamos ter em 2005 um céu de brigadeiro e um mar de almirante. Com esses juros, o senhor acha possível? Não é muito fácil, não. A verdade é que você pegou o ponto importante aí, que é a questão dos juros. No Brasil, nós temos pago juros mais altos do mundo já há muito tempo. A sociedade brasileira
as pessoas físicas, as pessoas jurídicas pagam 118 bilhões de reais por ano de juros. Entre juros e spread bancário. Taxa básica mais spread, que é o juros ao tomador. Aquele juros que custa para as pessoas físicas e jurídicas. Isso é um absurdo. Só para termos um parâmetro que significa isso, além dos juros, além do juro básico altíssimo, o spread no Brasil, o spread bancário, é o mais alto do mundo, mais longe do segundo. Enquanto nós estamos lá, a média entre pessoas físicas e jurídicas, acima de 40%, o segundo colocado está em torno de 10%. Nós fizemos um estudo que se o spread bancário no Brasil tivesse o custo como tem dos nossos vizinhos aqui da América Latina, ao invés de nós gastarmos nesses 118 bilhões de dólares, 73 bilhões de spread bancário, gastaríamos só 16 bilhões de dólares. Com isso, economizaríamos 57 bilhões, de dólares não, de reais, 57 bilhões de reais, que significa 13,5% do PIB. Então, todos os anos, a sociedade brasileira, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, pagam os juros mais altos do mundo, pagam o spread bancário mais alto do mundo e só de spread são 3,5% que deixa de ir para consumo, deixa de ir para investimento, para ir para o setor financeiro. Então, isso tem maltratado muito, sem dúvida nenhuma, essa questão dos juros. Esses seus números são escandalosos, são acachapantes. Por que será que isso ocorre aqui? Enfim, as autoridades do outro governo já fizeram isso, desse também fazem. São idiotas, completos incompetentes, burros, cretinos, que permitirem esse tipo de coisa? Tão acachapante, tão escandaloso? A realidade, o que eles são, eu não sei. Mas que esta é uma realidade, Isso é que custa anualmente, fora os juros pagos pelo Estado, pelo governo. Então, realmente, maltrata muito a sociedade. Como é que você tem, na prática, um desestímulo à produção, ao trabalho, porque o rendimento que você tem, fruto da aplicação financeira, supera aquele rendimento do trabalho, que tem seus riscos, dor de cabeça, tudo isso. Então, esta questão dos juros é muito séria no Brasil. Isso tem que mudar. Isso aí é função. Só que, como é que o senhor caracteriza, mesmo assim, o Brasil vai crescer esse ano 5,5%? Como o senhor caracteriza esse crescimento? Por outro lado, Guilherme, há muitos anos que o Brasil não cresce. Nos últimos 20 anos, praticamente o nosso crescimento foi abaixo da média mundial. Enquanto o mundo cresceu em torno de 3%, nós não chegamos nem a 2%. Um crescimento ínfimo. E a política dessa última década, 2 décadas, foi uma política dessa. Então, maltratou bastante. O que aconteceu esse ano? Houve realmente, nós esperávamos, se observar declarações minhas do início do ano, nós prevíamos que esse ano teríamos um crescimento de 5%, prevíamos que teríamos um bom resultado na balança comercial. Agora, isso, como referência, 2004 teve o 2003. 2003 foi um ano bastante fraco. Quer dizer, o crescimento em relação a 2003 já era esperado, porque nós tivemos um ano muito difícil, 2003. Agora, sem dúvida, o cenário do ano 2004 foi muito positivo. É verdade, nós vamos fechar o ano com um crescimento do PIB em torno de 5%, o crescimento industrial em torno de 6,2%. Esse crescimento foi puxado pela indústria. Aumentamos as nossas exportações em mais do que 30%. Vamos gerar até o final do ano mais do que 30 bilhões de dólares de superávit comercial. Geramos 1.800.000 novos empregos no Brasil, dos quais 800 em São Paulo. Tudo isso, realmente, um cenário foi bastante positivo nesse ano. Agora, a nossa preocupação não é o que já passou. Nossa preocupação é com o futuro. A nossa preocupação é com o próximo ano. O que nós temos que pensar é que com juros altos e câmbio baixo, é muito difícil você ter um crescimento, você repetir o desempenho desse ano. No próximo ano, presidente, esses indicadores todos serão bem mais modestos, ao que tudo indica. Salvo os juros. Exportações, crescimento industrial, crescimento agrícola, importações. Teremos taxas menores disso tudo. Agora, os juros continuarão no mesmo nível. Veja bem, Marco Antônio, você sabe que eu tenho dúvida se as importações serão mais baixas. Pelo contrário, porque com o dólar abaixo, hoje ficou abaixo de 2,70. Com o dólar em torno de 2,70, é um convite às importações e é um desestímulo às exportações. Se você deflacionar o dólar
pelo índice de preço por atacado da indústria de transformação, nós estamos no mesmo nível que estávamos em 97. Eu quero lembrar que em 97 a nossa balança foi negativa em 8 bilhões de dólares. Eu não estou dizendo que no próximo ano nós teremos déficit na nossa balança comercial, até porque a posição que nós estamos no comércio exterior está bastante boa, mas sem a menor dúvida nós teremos um crescimento menor das exportações, teremos um crescimento maior das importações e teremos um superávit bem menor do que desse ano. Sem dúvida. Agora, quanto aos juros, o que nós temos que lutar é que isso mude, porque não é possível nós continuarmos aceitando juros, spreads bancários mais altos do mundo. Isso está custando muito caro para a sociedade brasileira. Isso tem que mudar. E qual é a sua proposta de política econômica? A nossa proposta de política econômica é o seguinte: se você tem a carga tributária já no seu limite, você não pode mais pensar em crescer a carga tributária. 38% do PIB é muito imposto já que se paga. E lembrando que no Brasil se paga educação, segurança, previdência, saúde à parte. Então a nossa carga tributária já é muito elevada. Investimentos, você tem... Parte a parte. Né? Você tem 2% de investimento, não dá mais o que tirar de investimento. Se você não pode mais aumentar a carga tributária, você não pode mais diminuir o investimento, que é mínimo, você tem que aumentar o investimento, só sobra a despesa. Isso tem que ser enfrentado. Nós temos que enfrentar a questão da despesa. Tem que ser feito um forte ajuste fiscal. E em 97... Mas nós não estamos na situação de ajuste fiscal? Em 97... Nossa despesa era em torno de 15% do PIB, a despesa do governo federal, e a arrecadação do governo federal também. Era em torno de 15% do PIB, empatava em 97. E, 2004. Hoje você tem uma arrecadação em torno de quase 21%, estou me referindo à arrecadação do governo federal, e uma despesa de quase 19%. Então a despesa cresceu além do crescimento do PIB. Ou seja, cresceu percentual sobre o PIB. E praticamente, exceto o ano passado, todos os anos houve crescimento do PIB. Quer dizer, se nós tivéssemos mantido a nossa despesa, hoje nós teríamos um superávit, teríamos uma folga que permitiria não só não precisar aumentar os juros, como também reduzir a carga tributária. O problema está aí. Nós temos que enfrentar isso com muita seriedade, sem sensacionalismo, buscando como fazer isso, que também não é fácil, mas aí é que está o foco do problema. Não adianta ficar sempre aumentando os juros e desestimulando o trabalho e estimulando a especulação. Presidente, sempre que o governo aumenta os juros, e tem sido constante já nas 3 reuniões do Copom, a Fiesp solta notas dizendo que é racional, que é não só a Fiesp, setor. A CUT, a Força Sindical. O senhor é amigo do presidente Lula, foi eleito, até dizem que com o apoio do presidente Lula, com o apoio do Mercadante. Então, imagina se ele fosse... Se o senhor fosse inimigo, quer dizer, a Fiesp está sem voz, não tem sido ouvida, está enfraquecida. Deixa eu acrescentar uma coisa. O senhor disse em toda a sua campanha que teria que ser, sua Fiesp seria proativa. Você não vai fazer crítica. Crítica não adianta só fazer crítica. Tem que se antecipar os fatos e sugerir. Isso. Nesse caso, dá para sugerir alguma coisa com as cabeças de planilha lá do Banco Central? Dentro desse espírito, a Fiesp não tem vez, não tem voz? Dentro desse espírito, veja, na verdade, nós não temos feito comentários exatamente porque... O que é que adianta quando me perguntam, antes da reunião do Copom, o que o senhor acha que vai acontecer na reunião do Copom? Eu falo, pergunta para quem compõe o Copom. Porque não adianta, nós vamos ficar fazendo adivinhação e também a repercutir a decisão do Copom nós não temos feito. Nós temos soltado notas dando alternativas. Nós falamos na despesa do Estado. Nós demos alternativa, caminho alternativo para não aumentar os juros. Porque senão nós vamos repetir aquele papel de comentarista de fatos ocorridos, que não é a nossa intenção. Mas o senhor aspirava a influenciar. Então, na verdade, o que eu posso dizer a você é que essas decisões do Copom, o Copom ele tem o Banco Central do Brasil, diferente do modelo americano, é o modelo europeu, ele se preocupa com a moeda, não com a moeda e com o emprego. Nos Estados Unidos, o Banco Central, ele se preocupa com a moeda e com o emprego. Aqui é o modelo europeu, é só com a moeda. Estão no papel deles. O que nós temos que criar é o que a gente chama de autoridade produtiva, que realmente não fique só todas as decisões e o futuro do país na mão da autoridade monetária. Presidente, quanto à questão, só um momentinho, quanto à questão que você falou, eu quero lhe dizer
que o presidente Lula nem o senador Aloysio Mercadante votam no colégio eleitoral da Fiesp. Agora, se você pergunta se nós temos um bom relacionamento com o presidente Lula, eu vou lhe dizer que tenho sim, como tenho com o vice-presidente José Alencar, como tenho com o senador Aloysio Mercadante, como tenho com o senador Arthur Virgílio, que é o líder da oposição, como tenho com o governador Geraldo Alckmin. Quer dizer, isto faz parte, ao longo dos 6 anos frente à BIT, nós sempre tivemos um trânsito e um relacionamento com todos os partidos políticos, embora nunca na minha vida, não sou e nunca fui membro de nenhum partido político, nunca fui partidário, nunca fui político partidário, nunca tive meu nome registrado em nenhum partido político. Agora, relacionamento bom, eu sempre tive sim, tenho e sempre tive. Essa história que o presidente elegeu, tudo isso daí a oposição minha que falava muitas coisas, entre elas isso, mas não se mostra. Inclusive a Fiesp tem tido uma posição de total independência, seja nessa questão da política econômica, seja a questão do ajuste fiscal, seja na questão da China. Eu não vi a manifestação na sexta-feira, quando foi reconhecida a China como economia de mercado. Na mesma noite nós estávamos reagindo de uma forma bastante enérgica. Estamos até hoje, não estamos convencidos disso. Só para esclarecer, não nos convencemos só pela reação. Não, nós vamos acompanhar esse assunto, porque, a nosso ver, isso é nocivo ao Brasil. E eu dizia também na campanha, Pedro, que defender a indústria, defender o Brasil, e o papel da Fiesp é olhar os interesses lá do país. Então, quando a gente condena esse reconhecimento da China como economia de mercado, é por entender que isso para o Brasil não é positivo. Né? O senhor aspirava, antes das eleições, antes de ser eleito, o senhor aspirava a influenciar a política econômica, as políticas macroeconômicas, de modo geral. E eleito, empossado, o que o senhor tem feito, na verdade, é repetir um pouco esse papel. O papel do crítico, o papel de sugerir, o papel de debater a política econômica com o governo. Quer dizer, não há alternativas de se influenciar essa política econômica? Veja bem, Ivan, nós estamos há 2 meses frente à Fiesp. Há 2 meses, como presidente da Fiesp, do SESI, do SENAI e do Instituto Roberto Sinos. Mais recentemente, por força do destino, assumimos a presidência do SEBRAE de São Paulo, o Conselho SEBRAE, cujo mandato vai iniciar só no dia 13 de janeiro, nem iniciou. Hoje, também assumimos lá o Conselho de Administração do BNDES. Eu creio que nós estejamos numa fase inicial de trabalho. Mesmo assim, apesar de estarmos numa fase inicial, nós compomos os Conselhos Superiores da Fiesp, hoje da Fiesp e do Instituto Roberto Sinos, 8 Conselhos Superiores, só falta 1, os demais estão compostos, com pessoas das diversas áreas, economia, infraestrutura, meio ambiente, tecnologia, enfim, das diversas áreas, com as principais lideranças, tanto na área empresarial como técnica das diversas áreas. Compusemos todos os 10 departamentos também com suas diretorias. Comitês e cadeias produtivas que nunca teve na Fiesp. Hoje temos o comitê, por exemplo, do agronegócio. Os principais atores do agronegócio fazem parte desse comitê, comitê da construção civil e assim por diante. Quer dizer, tivemos uma fase de organização e reorganização, mas mesmo assim nós não deixamos de atuar em inúmeros casos recentes, acompanhando o caso das PPPs, acompanhando a questão desse reconhecimento da China, acompanhando a questão da Argentina. Teve uma quarta-feira à noite que saímos à noite, fomos a Buenos Aires, jantamos lá, retornamos. Eu entrei em casa, era um pouco antes das 6 da manhã. Estava difícil explicar para minha mulher que eu estava jantando em Buenos Aires, com o chanceler argentino e empresários argentinos. Mas eu espero que ela tenha acreditado. Então, na verdade, não é. Nós temos iniciado já de uma forma bastante proativa, graças, inclusive, a uma série de companheiros aí que estão muito engajados, pessoas que há muitos anos não pisavam na Fiesp, e alguns que nunca estiveram lá, hoje fazem parte ativa da nossa equipe, presidente, do nosso grupo. Então, eu creio que as coisas estão caminhando. Né? 2 perguntas aqui, presidente, relativas a crédito para pequenas e microempresas. João Moroz, de Curitiba, no Paraná, diz que o senhor tem um projeto de crédito para as micro e pequenas empresas e pergunta se esse projeto não é o mesmo projeto do governador Roberto Requião, do Paraná. Ivandir Panimi,
de Bilar, em São Paulo, economista, diz o seguinte: hoje as empresas maiores são beneficiadas com a redução da taxa de ICMS de 18% para 12% no ramo têxtil, uma briga da ABIT, da associação que o senhor presidia. E as empresas menores, diz o Vandir, não têm esse benefício. Por quê? Se existe algum projeto para mudar isso? Veja bem, não é que não tenha o benefício. A redução de 18% para 12% do ICMS no estado de São Paulo foi para toda a cadeia têxtil e para todas as empresas. Só que não para todas as empresas da cadeia produtiva, exceto o comércio. O comércio não entrou nisso. Sim. E como a microempresa, o caso da microempresa, tem uma legislação toda diferente e é considerada como consumidor final, como ponta final, então o problema todo está no caso da microempresa e que precisa mexer na legislação da microempresa. Então o que acontece na prática é que quando qualquer empresa da cadeia produtiva emite uma nota, deixa de emitir com 18 e emite com 12. Agora, quando é para a microempresa, esta nota vai com 18, porque a microempresa ela não tem esse crédito e débito. Ela tem uma situação totalmente extraordinária. Então, eu creio que o que o telespectador está se referindo é ao caso das microempresas. Nós temos discutido muito na Secretaria da Fazenda de São Paulo para atendermos para uma mudança, né, em relação às microempresas. E porque, no caso da microempresa, quando a mercadoria vem de outro estado, porque tudo isso começou porque havia uma deslealdade de competição, uma indústria instalada no estado de São Paulo e outra instalada fora do estado. A mercadoria vinha de fora do estado com 12 e aqui era com 18. Então, muitas vezes havia preferência de comprar fora do estado. Mas no caso da microempresa, quando vem de fora do estado, vem com 12, mas é obrigado a recolher mais 6. Então, é uma situação toda extraordinária, toda diferente. E aí o que precisa realmente, nós temos trabalhado junto à Secretaria da Fazenda para tentar corrigir, mas é bem complicado porque entra na questão da microempresa. Não é uma questão só do setor A ou B, uma questão pontual. Quer dizer, você teria que mudar a legislação da microempresa. Aí complica um pouquinho mais. Por falar nisso, em relação ao crédito, que eu não sei qual é o projeto do governador Requião, mas nós temos aqui realmente essas cooperativas de crédito, nós temos tentado de todas as formas abrir possibilidades de crédito à micro e pequena empresa. Hoje, na reunião do Conselho do BNDES, eu levantava essa questão. Nós temos uma faixa de crédito e capital de giro. Pela primeira vez, o BNDES abre uma faixa de capital de giro. Abriu desde setembro. E a maior parte dos contratos concluídos não foram para micro, pequena e média empresa. Então, hoje, na reunião, comentamos sobre essa questão para estimular mais. E tanto é que para as pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias, o prazo que deveria acabar agora em dezembro foi prorrogado até 30 de junho do ano que vem, para dar mais tempo, porque essas empresas elas tomam esse recurso através dos agentes. E aí é que mora o problema. No caso dos repasses do BNDES para pequena e média empresa, quando porque entra o agente. Banco, o gerente então, quer atender por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco do governo, que deveria liderar essa intermediação, e principalmente para pequenas e médias empresas, é o que menos está operando. Então, isso precisa realmente haver uma reação forte em relação aos agentes. Doutor, por que é o que menos está operando? Precisa perguntar para o Banco do Brasil, é isso que nós vamos fazer, mas a realidade é essa. Por que está? Os bancos, em geral, não gostam desse papel de agente porque eles têm outras alternativas, muitas vezes mais rentáveis do que repassar recursos do BNDES. Mas a verdade que o Bradesco e uma série de outros bancos têm feito isso com certa eficiência. O Unibanco, enfim. O Banco do Brasil, que já foi um bom agente do BNDES, não tem se mostrado dessa forma. Nós tivemos um problema, coincidentemente, na cidade Americana, em relação a esse capital de giro do BNDES. Já como presidente da Fiesp, nós divulgando esse capital de giro, e aí o pessoal de Americana, eu digo coincidência, porque Americana é uma cidade têxtil, mas já estavam na Fiesp e falando em geral, a indústria em geral. E me levantaram que a agência lá inicialmente dizia que a cidade não estava nem enquadrada, porque esse financiamento foi selecionado algumas cidades, não é? Foram selecionadas algumas cidades, o que era um erro de informação. Aí eu falei com o superintendente do Banco do Brasil aqui em São Paulo, falei com o gerente lá, enfim,
ficou engessado esse processo. Então, o que a gente sente é que precisa realmente ter mais boa vontade por parte dos agentes, e esse problema não é novo no BNDES, não, para atender a pequena, a média empresa. Não tinha uma ideia de disseminar um pouco esses canais, ou seja, não só se restringir aos bancos, mas utilizar, por exemplo, prefeituras ou mesmo... Como agentes do BNDES? Como canais para a pequena e média empresa conseguir atingir o BNDES. O problema todo aí fica no crédito. Por quê? O BNDES é um banco por atacado, ele só está no Rio de Janeiro. Então ele depende da rede de agentes, que são, salvo engano, 17 mil no Brasil. Por isso que ele usa a rede de agentes. E no caso da pequena e média empresa, o agente é que libera o crédito. O BNDES faz o enquadramento e cabe ao agente liberar o crédito. E aí é que mora o problema. Quer dizer, a falta de agilidade e boa vontade de alguns agentes engessam muitos desses recursos do BNDES que poderiam chegar à pequena e média empresa. Esse capital de giro, por exemplo, 12 meses de carência, 12 meses para pagar, e os juros são os mais baratos que tem no mercado para um capital de giro, nos padrões brasileiros. Mas o problema é que não chega no volume que deveria chegar ao caixa das micro, pequenas e médias empresas por problemas mais dos agentes. E o que vão fazer com o Banco do Brasil? Olha, ainda hoje eu reclamei sobre isso e o que nós vamos fazer, o presidente Guido Mantega ficou de fazer um contato com o Banco do Brasil para ver o que está acontecendo. Presidente, eu vou trocar isso que o senhor está relatando, tentar falar de emprego. Mas vou tentar falar de emprego a partir de uma perspectiva que já foi até anunciada, não sei se vai ser possível, de reforma trabalhista no ano que vem. O senhor acredita que o problema do emprego, ou pelo menos um dos grandes nós do problema do emprego no Brasil é realmente a nossa legislação? Ela é muito rígida, ela tem muitos benefícios trabalhistas, enfim. O senhor acredita que flexibilizando, que é uma palavra, um eufemismo para tirar benefícios que os trabalhadores formais tenham, o senhor acredita que isso, por si, tem poder de melhorar de maneira minimamente expressiva o emprego no Brasil? Olha, não tem dúvida que a CLT nossa é de 1943. Não tem dúvida que ela engessa mesmo. Ela engessa e ela não dá lugar à negociação. Quer dizer, é só legislado. Você tem que ter mais negociado e menos legislado. Você tem que dar abertura para as partes chegarem a um acordo. Assim como também é muito importante que as empresas não tenham, não considerem ter passivos ocultos. Quer dizer, toda dívida você paga, quita entre as partes e liquida. A dívida trabalhista não. Você quita e não liquida. Então, uma boa parte da reforma trabalhista seria quitou, liquidou. Ou seja, acertou, quitou, todos estão de acordo, assinou dentro da lei, dentro dos direitos do trabalhador, encerrou aquele assunto. Não caberia recurso, é isso que eu quero não cabia reclamações, muitas vezes infundadas. A justiça trabalhista fica com atraso tremendo e afugenta, sem dúvida. Seja um grupo estrangeiro que vem ao Brasil, ele observa isso. Ou mesmo empresários brasileiros, é muito comum as pessoas terem receio de terem empregados. Por quê? Porque sabe que pode gerar reclamação, muitas vezes até sem razão nenhuma, não há jogo de cintura nenhuma, é uma burocracia tremenda, é um custo enorme. Quer dizer, tem que ser modernizado isso. Então a reforma trabalhista é necessária, não há a menor dúvida. E é necessária e vai estimular, porque quando a gente fala na negociação, não significa tirar direitos. A negociação é você dar abertura que muitas vezes convém às partes, porque em qualquer negociação, se não tiver acordo das partes, se só um quiser, não tem negociação, não conclui a negociação. O senhor diz que a legislação é rígida, etc., mas o Brasil, salvo engano, é um dos países com maior rotatividade de trabalho. Quer dizer, as pessoas são admitidas e demitidas com alguma facilidade, o que significa que as empresas não estão sofrendo como sofrem na Europa com a impossibilidade de demitir um funcionário. Olha, ainda hoje na imprensa saiu uma pesquisa que coloca o Brasil, a legislação trabalhista do Brasil, como a mais emperrada, burocrata e mais complicada, comparando com 85
85 países. Então, isso que eu estou falando, independente dessa pesquisa, para quem trabalha, sente na pele, sabe disso. Sabe que é complicado. Mas houve, por coincidência, uma pesquisa divulgada hoje, num jornal de grande circulação, onde demonstra uma comparação com 85 países, entre 85 países, que demonstra claramente o tanto que é emperrada a nossa legislação trabalhista. E cá entre nós, hein? De 1943 para cá, o Brasil mudou muito. Já se passaram 62 anos. Em 62 anos está na hora de repensar um pouco essa questão. No dia 11 de abril, o senhor deu uma entrevista para o Jornal do Brasil e um dos tópicos perguntados pela Sônia Aragui e pela Anice de Paula foi política industrial. E o senhor respondeu lá no final da sua resposta. O senhor disse: a verdadeira política industrial é tirar as pedras do caminho de quem produz. O governo tem uma política industrial, tem uma proposta, pelo menos, de política industrial. A política industrial do governo está representada, ela é similar a isso que o senhor está dizendo? Não, esse início de política industrial que o governo coloca são 4 setores horizontais, prioritários, que uma interferem política industrial, em outros setores. científica, Só que o que a tecnológica. gente fala é o seguinte: quem está no dia a dia, quem trabalha no Brasil, tem muita complicação, é muita burocracia, são muitos gargalos, são muitos impostos, são muitas fiscalizações, não há crédito, os juros são elevados. Então, política industrial, só de facilitar a vida de quem trabalha, ter menos obstáculos, fazer menos dificuldades, já seria uma tremenda política industrial. Estimularia muito. Então, isso é necessário ser feito. Não é possível que se continue desestimulando quem investe, quem trabalha. Um país vive de trabalho, não vive de especulação, não vive de aplicação financeira. E realmente trabalhar no Brasil não é fácil. E quando eu falo trabalhar não é fácil, é dentro da lei, dentro da ética. Eu não estou me referindo a alguém que trabalhe de forma ilegal. Dentro da lei não é fácil, é complicado. Mas a política industrial do governo está centrada na ideia de que é preciso agregar valor aos produtos produzidos no Brasil. Não tem dúvida. E com isso, enfim, fazer inovação, aumentar o valor, e fazer desenvolvimento econômico. Eu fiquei com a impressão... Inovar para crescer, inovar para atender o mercado de baixa renda, etc. O senhor acha que nada disso tem a menor importância? Chame isso de uma política industrial macro e a outra de uma política industrial micro. A vida do dia a dia que precisa. Umas são complementares, uma não elimina a outra, as duas são necessárias. Você fala em tecnologia, é fundamental. O que aconteceu com a agricultura no Brasil, essa revolução da Embrapa, isso tudo é tecnologia. A nanotecnologia, nós entramos agora, a Fiesp já está organizada para o próximo ano, junto com o Instituto Roberto Simons, com o IED, vamos ter um grande evento de nanotecnologia, que é uma nova revolução, como tivemos a era da eletrônica, teremos uma nova era para os próximos anos. Mas então, até aqui... tudo isso é necessário, mas na verdade o que eu quis dizer aí é que muitas vezes nós analisarmos e discutirmos conceitos macros são necessários, mas tem que lembrar também de facilitar, ou parar de dificultar a vida de quem trabalha. É muita burocracia, é muita legislação, tudo é muito complicado. É um convite à pessoa deixar de trabalhar. Isso é muito ruim. Um país tem que estimular quem trabalha. Mas o discurso da indústria paulista não era muito diferente na gestão anterior. E não houve, até hoje, nesse discurso, um lugar para a questão da inovação tecnológica, para a questão de novas tecnologias, de mudança técnica dentro da indústria. E isso é um assunto, me parece, fundamental no mundo globalizado. Não sei se o senhor concorda com isso ou não. Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu repito que nós estamos iniciando um trabalho há 2 meses, mas nesses 2 meses formamos um Conselho Superior de Competitividade e Tecnologia. Convidei e aceitou o professor Carlos Cruz, o reitor da Unicamp de Campinas, será o presidente desse conselho. Nós vamos nos aproximar das universidades, vamos criar parceria com centros de tecnologia, estamos preocupados com a nanotecnologia como uma novidade de futuro. Então, nós vamos dar toda a atenção, sim. A tecnologia faz a diferença. É o que faz a diferença. Se nós queremos agregar valor, se nós queremos ser competitivos, nós não podemos dar as costas à tecnologia em momento nenhum. E não vamos dar. Presidente, o empresário brasileiro, o senhor já colocou uma série de dificuldades aí de burocracia, de juros. O empresário brasileiro não chora muito, não está na hora do empresário brasileiro
reduzir um pouco mais os seus lucros. Aliás, essa foi uma frase que o presidente Lula já usou. Né? O próprio presidente diz que os empresários brasileiros reclamam muito e o empresário estrangeiro confia mais no país do que o empresário nacional, né? Não está na hora de parar de chorar um pouco e de... Olha, essa história de chorar é muito... Aí ninguém está chorando de nada, porque nós somos brasileiros e, acima de tudo, lutamos por interesses do nosso país. A indústria, nos últimos 10 anos, enquanto ela teve um retorno sobre o seu capital líquido médio de 3%, se você pegar os últimos 3, 4 anos, o setor financeiro teve 30%. Então, a indústria ela está exposta a essa complicada legislação trabalhista que nós comentamos. O crédito no Brasil, que há 20 anos foi 80% do PIB, que no Chile é 60% do PIB, nos Estados Unidos, no Japão é acima de 100% do PIB, é 27% do PIB. Nós não temos crédito. A microempresa, então, e a pequena empresa, pega um pedacinho pequenininho desse crédito, é quase nada. Os juros, depois da Turquia, os juros mais altos do mundo são os do Brasil. A Turquia porque está numa situação extraordinária e momentânea. Então, pagamos os juros mais altos do mundo. A nossa carga tributária, que era 20% há 20 anos, hoje é 38%. São uma altíssima carga tributária. Nós temos muita burocracia. Então, isso não é choro. Se nós não comentarmos essas questões. Agora, a diferença é comentar e ficar no comentário e ir atrás para tentar ajudar. Quando nós estamos falando em ajuste fiscal, a Fiesp já está fazendo estudos para propor ao governo caminhos para que sejam reduzidos essa despesa que na verdade, atrapalha, vamos dizer, as contas brasileiras. A Fiesp, quando fala em burocracia, ela está concentrada. Por exemplo, um dia desses, o setor de agronegócio nos levantou algumas questões ligadas ao Porto de Santos. Imediatamente nós entramos em contato com a Receita Federal, fizemos uma reunião emergente. Se fosse necessário, eu iria pessoalmente no Porto de Santos, observar lá e tentar enxergar os obstáculos. Isso não foi necessário. Foi levantada a questão das certidões negativas. Imediatamente nós entramos em contato com a Receita e fizemos, em cima da hora, um seminário de esclarecimento que lotou o Teatro SESI na Avenida Paulista. Em uma semana, com antecedência de uma semana, no mês de dezembro. Isto não é ficar no comentário, não. Isso é buscar a solução. Isso é buscar ajudar o país a tirar as amarras, a eliminar os problemas. A questão do PPP, quando estava o senador Tasso Gereissati levantando questões, o senador Raupp, que era o relator, tentando alinhavar as ideias, dentro do próprio governo, entre o Tesouro e o Planejamento, havendo algumas divergências, nós nos interessamos e nos envolvemos em todas essas partes na tentativa de um acordo que fosse o melhor possível para o país. Então, nós não estamos assistindo e reclamando, não. Apesar de só 2 meses, nós estamos buscando as soluções e os resultados que nós nos comprometemos. O senhor mencionou diversas vezes aqui a questão da micro e da pequena empresa. E a gente que é jornalista aí há algumas décadas, estamos acostumados sempre a citar, sempre a colocar um adjetivo na frente da Fiesp, que é a poderosa Fiesp, né, que sempre foi vista e tida como a sede das grandes empresas, enquanto as pequenas empresas ficavam de fora, a tal ponto que houve um sindicato das micro e pequenas empresas que cresceu, acabou sendo incorporado num processo eleitoral anterior, em que havia também uma chapa de oposição, pela situação, para, de alguma forma, aproximar a pequena empresa da Fiesp. Agora o senhor preside o SEBRAE e a Fiesp. Pois é. Não é, vamos dizer assim, com um olho vigiar o gato e com o outro fritar o peixe? Não há tem um conflito de interesse? Né? Um conflito de interesses, hein? Olha, uma das primeiras coisas que eu fiz na Fiesp foi criar o departamento de micro e pequena empresa. Havia um núcleo, pequeno núcleo dentro do departamento da área de serviços. Nós criamos um departamento poderoso, forte, para dar atenção a isso antes do SEBRAE. Eu nem sabia que seria presidente do SEBRAE. E criamos o departamento da micro, pequena e média empresa na Fiesp. Então, a nossa preocupação, a Fiesp não representa só a grande empresa, não. Aliás, muitas grandes empresas não estavam frequentando a Fiesp e hoje estão. Então, nós temos a grande? Temos. Temos a empresa nacional de capital estrangeiro? Temos. Nós respeitamos as empresas nacionais de capital estrangeiro. Uma empresa que está há 100 anos no Brasil, emprega, paga seus impostos, não importa que é capital estrangeiro. E também a pequena e média empresa, essa que é genuína, brasileira, nós vamos dar, dentro da Fiesp, toda a atenção. Agora,
veio por destino à presidência do SEBRAE. Tudo isso é complementar e cria sinergia. Veja, quando você fala em Fiesp, é uma representação da indústria paulista, tem como objetivo, através de seus conselhos, departamentos, comitês e cadeias produtivas, criar propostas, ter força política, ser um instrumento político da indústria para conseguir soluções e resultados para o país e para a indústria. Quando você fala do SESI e do SENAI, não podemos esquecer, o SESI tem 200 mil alunos que estudam gratuitamente por ano. Eu me honro muito de ser como presidente da Fiesp, ser também presidente do SESI e do SENAI. São 200 mil alunos que estudam gratuitamente na pré-escola e no ensino fundamental. Gratuitamente por ano. Fora os outros 500 mil que passam pelos cursos técnicos do SENAI e do SESI. Fora atendimento de saúde, são 500 mil de atendimento, 500 milhão de atendimento por ano, 500 mil atendimentos. Fora a parte de lazer, de visitação aos nossos centros de atividades, o ano passado foram 14 milhões de visitações de frequência. Enfim, então nós temos esses serviços do SENAI dirigidos à formação profissional, do SESI à educação, a lazer, a saúde, a parte sociocultural. E o SEBRAE virado seu foco na microempresa. Com um objetivo e com uma grande preocupação, só para complementar, um minutinho só, Zé, só para complementar, uma grande preocupação da mortalidade das empresas pequenas. Você sabe que há pesquisa que mostra que no primeiro ano 30% morrem e no quinto ano 60%. O objetivo do SEBRAE é fazer com que essa mortalidade reduza. Ou seja, empresas que venham oriundas das incubadoras feitas, inclusive a Fiesp é parceira do SEBRAE em várias incubadoras no estado de São Paulo, empresas que participam das APLs, arranjos produtivos locais, todas essas empresas que tenham sua vida longa, que uma micro que se transforme em pequena, em média em grande, e não que dure 1 ano, 2 e vá morrendo em seguida. Nada contra, de princípio, nada contra o trabalho do SENAI, do SESI, do SENAC e tudo mais. Agora, não é de graça. Nessa carga tributária que o senhor fala aí de 38%, 17,8%, realmente muito acima da média de 20%, por exemplo, dos países vizinhos aqui, e mesmo de países tipo Coreia, estão incluídos nesses 38% as contribuições para o Sistema S, que forma todo esse arcabouço. Então, isso é gratuito, muito bem, como é a escola pública, para quem está lá usufruindo, mas alguém está pagando isso e está dentro da carga tributária que o senhor está falando. Isso aí mostra certas coisas. Por exemplo, quando o senhor falou que criou na Fiesp um departamento de pequena empresa, isso pode ser visto também como uma discriminação contra a pequena empresa. Porque eu lhe pergunto, o senhor criou também na Fiesp agora o departamento das grandes empresas? Não tenha dúvida. Por que pequenas têm departamento e grandes não têm? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós criamos, inclusive, um fórum de empresas nacionais de capital estrangeiro que estavam discriminadas e deixaram de estar. Criamos um fórum da micro, pequena e média empresa. As grandes empresas, nós temos um contato permanente e elas estão envolvidas nos diversos departamentos. Nós temos hoje 10 departamentos temáticos da casa. Que as pequenas também não funcionam assim. Precisa de um departamento para elas? Precisa um departamento. Quando cria departamento para elas, é um sinal de que elas vão ficar nublar e não vão ter nada. 99% das empresas são pequenas e microempresas. É um número muito maior. Você trabalhar com grandes, você trabalha no atacado. Você trabalhar com pequeno ou varejo, você precisa ter um fórum específico para isso. 99% das empresas são micro e pequenas empresas. O número das empresas que existem no Brasil... Talvez tivesse que ter um fórum para as grandes, então. E o resto, cuidar desse 98%. O fórum das grandes, a participação natural nos diversos departamentos da casa. Quanto à questão do compulsório, isso é polêmico, mas eu gosto de falar sobre isso, sabe? Porque tudo é custo-benefício. Existem... quando eu lhe falo que nós temos no SESI 200 mil alunos gratuitos, quando nós temos 40 mil alunos gratuitos no SENAI em curso técnico, se você avaliar a R$2.000 por ano, e quem paga escola sabe que R$2.000 por ano não é nenhum exagero, a 200 mil alunos são 400 milhões. Quando você fala em 40 mil curso técnico a R$10.000 por ano,
não é nem um exagero, são 400 milhões, são 800 milhões que se gastaria para ter esse serviço, fora a parte da saúde, fora a parte do lazer, fora a parte cultural, fora a parte social, fora todos os outros serviços. Então, o que vale é uma boa administração, o que vale é buscar resultados e avaliar o custo-benefício. Não tenha dúvida que todo mundo, a princípio, é contra qualquer coisa compulsória. Mas no Brasil, eu acho que nós temos uma fila muito grande de desperdícios e de questões que possam ser reduzidas até chegar a uma discussão dessa, porque custo-benefício aí, para quem conhece, vale a pena. Fora as Olimpíadas, um dia desse eu estava lá em Indaiatuba, lançando as Olimpíadas do Atleta do Futuro, 12 mil pessoas, 4 mil crianças. Então, você mexer com essa juventude, dar essas oportunidades, e colégio do SESI no interior, é muito comum você falar, o melhor colégio que tem na cidade, tal é o colégio do SESI. Então, é qualidade, custo e retorno. Então, isso tem que ser levado em conta quando se fala em compulsório. O senhor foi eleito numa situação singular, incomum, que é a eleição de um candidato de oposição na Fiesp, e mais incomum ainda, porque elegeu-se um candidato na Fiesp e outro no Centro das Indústrias, duas entidades que eram como irmãs siamesas até então. E o senhor, desde o início da campanha, disse que o senhor não era candidato de si mesmo, mas que o senhor tinha sido procurado pelas bases empresariais, pelos empresários da indústria, e que esse apoio da base é que assegurava a sua vitória. Como é que o senhor explica esse resultado? Um ganhou na Fiesp e outro no Ciesp. Eleição é isso mesmo, né? Agora, na verdade, que a Fiesp é um modelo da eleição como nos Estados Unidos, são delegados eleitores. É uma eleição indireta, mas esses delegados são todos eleitos diretamente pelos seus setores. Então, as 130 mil indústrias paulistas, através de suas categorias, seus setores, elegem seus delegados. Eu, por exemplo, era presidente do Sindicato da Indústria Têxtil e delegado junto à Fiesp. Então, o setor têxtil me elegeu, na época, para representar o setor junto à Fiesp. Então, eu era o delegado que votava. Então, uma eleição... Tem delegado de sindicato de chapeleiros, sindicato de guarda-pós, marinhos, chapeleiros, na verdade, não existe. O que existe? Existem sindicatos maiores, de setores maiores, e sindicatos menores, de setores menores. Eu respeito muito os setores menores, tanto quanto os maiores. Para mim, não faz diferença. O setor... Cada um tem direito a um voto, não importa se ele é um voto. Maiores indústrias ou das menores. Nós não podemos considerar que o setor grande importa, o setor pequeno não importa. Para mim, o setor de joias, o setor automobilístico, o setor de borracha, de brinquedos, o têxtil, um dos maiores sindicatos, um dos maiores setores é o que eu presidia, que é o setor têxtil. Mas eu nunca desmereci e nem diminuí setores menores e muito menos os seus representantes legais que foram eleitos pelo voto direto pelos seus setores. Doutor Paulo, como é que está a convivência agora? Quanto ao caso do chapéu que você comentou, é até curioso, porque durante um tempo, quando a gente fala chapéu, dá uma impressão daquele clássico chapéu. Não pode esquecer que hoje, com a festa de peão e boiadeiro, você tem indústrias, você tem centenas de indústrias no estado de São Paulo que fabricam chapéu. Em Barretos, que é a cidade da minha mulher, tem dezenas de indústrias só na cidade de Barretos que fabricam chapéu. Então, nós temos que respeitar até aquele setor que aparentemente, você fala o chapéu. Não, temos que respeitar. Agora, esse assunto de guarda-chuva, bengalas, não existe mais esse setor. Infelizmente, quisera que ainda existisse uma indústria forte de guarda-chuvas, uma indústria forte, algumas que já desapareceram, hein? Porque quando abriu-se as portas e entraram guarda-chuvas, se vendia pelas esquinas aí a R$1 o guarda-chuva, acabou com o pouco que restava da indústria guarda-chuva. Então, a minha visão é essa, e nós tivemos depois de 25 anos a oposição ganha uma eleição. Há 25 anos, quando foi ganho pela oposição, foi ganho por um voto. Nós tivemos quase 50% mais votos do que o nosso opositor. Então, ganhamos com franca maioria e ganhamos com representantes das cadeias produtivas que representam mais de 100 mil indústrias. Agora, o Ciesp é uma sociedade civil de empresas que representa seus associados. É como um clube. Você tem 3 mil associados, representa estas 3 mil empresas.
E nós tivemos a maior votação que uma chapa de oposição teve na história, mesmo na eleição do CIESP. Agora, o CIESP tem suas diretorias regionais, que tem uma certa influência, tem dependência, muitas vezes, da central. Então, é uma situação, Paulo, vamos dizer, toda especial, e assim foi o resultado. Mas eu acho que o que o destino traça, você deve aceitar muito bem, e o que não está faltando é trabalho, porque como presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, do Instituto Roberto Simões e agora do SEBRAE, trabalho, eu estou começando às 7 da manhã, estou indo até 10, 11 horas da noite. Sobre isso, eu queria saber como é que está a convivência hoje lá dentro. Porque Cláudio Vaz é presidente do CIESP, o senhor é presidente da Fiesp, os dois no mesmo prédio. Teve até uma rusga, o senhor foi à justiça para contestar o resultado? Eu nunca fui à justiça. O senhor não chegou aí à justiça, mas o senhor contestou em algum momento. Como é que hoje está a convivência? O divórcio continua ou já fizeram as pazes? Veja bem, existe um problema de tempo físico. A última vez que eu cruzei com o Cláudio faz dias, entende? Porque, na verdade, você tem sua missão. A minha responsabilidade, eu fui eleito presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, do Instituto Roberto Simões, e tem muito trabalho aí. Então é aí que eu me concentro. Praticamente não há essas rusgas, sabe? Da minha parte não há nenhuma e o tempo é muito pequeno. Agora, quando eu me encontro coincidentemente ou por algum assunto, é super normal. Então, quanto à questão da justiça, eu nunca entrei na justiça. Alguns companheiros que entenderam que precisariam e queriam esclarecer algumas questões em relação às eleições do CIESP, e entraram, e tiveram com todo o direito, e entraram para pedir uma verificação de alguns documentos, que poderiam ter sido até mostrados, independente da exigência judicial. Por que não foi? Mas então é isso, na verdade, o resto é fumaça, sabe aquela história que é muita fumaça e pouco fogo. Na verdade, não há fogo. Da minha parte não há nenhum, não tenho nada contra ninguém, mesmo porque a minha preocupação, meu compromisso, minha responsabilidade é com a indústria. Então, não tenho nem o direito de ficar indo atrás de fofocas. O senhor quer reunificar as entidades na próxima eleição? Reunificar as duas entidades? Não, só para complementar a pergunta dele, só para entender por que tem duas entidades aparentemente fortes representando o mesmo segmento que é a indústria de São Paulo. Ou seja, antes se justificava, até porque a gente nem sabia direito que tinha um CIESP, nunca teve, pela primeira vez na história, que você tem dois presidentes, duas diretorias. Quer dizer, você vai ter duas estruturas de custos. Veja bem, na verdade... Financiada pelo mesmo... Na verdade, não tem duas. Existem... Ele está montando também o CIESP de departamentos. Existem dezenas de entidades que representam camadas e grupos empresariais. São sociedades civis. Se você for em Franca, tem lá a Associação Industrial de Franca. Tem 500 indústrias lá de Franca ligadas à Associação Comercial Industrial de Franca. Se você for em outra cidade, então, sociedade civil de empresas existem muitas. A representação da indústria paulista ela é única, ela é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Agora, sociedade civil de empresas que representam os seus associados, sejam 1.000, 2.000, 3.000, no universo de 130 mil, essas têm. O CIESP, qual era o diferencial do CIESP em relação a outras? Tinha sempre uma ligação estreita com a Fiesp. Por que nasceu o CIESP lá para trás? Aí tem toda uma história que vamos dizer, vem de antes da Constituição de 88, entendeu? Aí é meio longa a história. Mas, na verdade, que é uma entidade, uma sociedade civil de empresas respeitada, que devemos respeitar. Eu sou CIESP, eu sou afiliado do CIESP, faço parte do CIESP. Quanto à questão de unificar o Ivan... Para que serve Quanto à questão de unificar, eu quero te dizer o seguinte. Eu aprendi na minha vida, quando eu pego uma missão, eu me concentro nela. Eu não penso na próxima. Eu fui eleito, junto com mais algumas dezenas de companheiros que fazem parte da nossa chapa, fomos eleitos com a responsabilidade de um mandato de 3 anos, como presidente, como diretores, meus companheiros, da Fiesp, e temos a responsabilidade do SESI Senai e do Instituto Roberto Simões, e nós vamos nos concentrar nisso. O que vai acontecer em 2007, daqui a 3 anos, como vão ser as próximas eleições, o que a indústria paulista vai decidir, é um outro capítulo. Não é hora, eu não vou nem pensar nisso, eu vou pensar em cumprir a minha missão. Eu, quando era presidente da ABIT, eu fiquei 6 anos. Há 3 anos, 4 anos, eu nunca estava pensando na eleição da Fiesp. Isso surgiu de 2 anos para cá, praticamente, quando companheiros começaram a nos provocar para isso e o destino nos trouxe para esse caminho. Mas eu nunca lá para trás fiquei
estava pensando em promover a moda do Brasil, em melhorar a balança comercial do setor, em promover o setor, em baixar os impostos do setor, tudo que nós fizemos com apoio do maciço do setor e com resultados concretos, não foi pensando em eleição futura nenhuma. Até porque se você estiver envolvido numa missão, pensando na outra, pode estar certo, você não chega na outra, você não vai fazer de forma competente a missão que você está envolvido, que você já assumiu. Paulo, do jeito que o senhor falou aí sobre o Ciesp... As senhoras deviam ter... Mas essa senhora não é fácil, não. Essa... Ela tocou antes de você. Você permite, Zé? Deixa eu responder. Obrigado. Eu vou mudar de assunto. Eu queria perguntar, atendendo a uma instigação sua no intervalo, por que a China ter sido declarada uma economia de mercado pelo governo brasileiro prejudica os interesses da indústria paulista? Não prejudica os interesses da indústria paulista, prejudica os interesses do Brasil. Porque, em primeiro lugar, a China não é uma economia de mercado. Economia de mercado, os preços são definidos pelo mercado. A China é uma economia estatizada. Os preços são artificiais e muito baixos. E a indústria têxtil, então, tem a erisipela quando ouvi falar na verdade, sabe, é que muitas vezes eu fico com essa imagem de têxtil. Eu, quando falo uma coisa dessa, eu até penso pouco na indústria. Eu penso em geral. Para qualquer indústria, qualquer comparação, na verdade, primeiro é uma afirmação. É ou não é uma economia de mercado? Não é uma economia de mercado. Mas que consequência? O fato de ter declarado economia de mercado? O primeiro fato é esse, é de não ser. O segundo é o seguinte. Dos instrumentos mais fortes que nós temos de defesa comercial é o antidumping. Ou seja, quando um produto é vendido abaixo do preço, ele pode ser sobretaxado. Então, como é que é isso? Você pega, por exemplo, um copo deste importado da China. Então, como era antes desse reconhecimento, apesar que esse reconhecimento, até o momento, foi assinado apenas um memorando. Ainda não foi feito o circular, não foi aprovado na CAMEX, não foi enviado à OMC. Então, nesse momento, nós ainda não temos oficialmente esse reconhecimento na OMC. Mas, o que significa? Pega esse copo. É importado da China a, por exemplo, $0,5. Eu estou lhe dando um exemplo, não significa que seja isso. Como é que você provava o dumping antes desse reconhecimento, caso ele venha a ser concluído? Você pegava este mesmo produto, um produto similar a esse, de um outro país, porque a China não era reconhecida como economia de mercado, então você pegava de um outro país e comparava o preço de um copo desse. Se custava, no outro país, $3, $2, $1, você já caracterizava o dumping e já poderia sobretaxar este copo chinês. Ou seja, você usava esse instrumento de defesa comercial. Isso não é protecionismo. Quem fazia isso é defesa comercial. Isso era o governo brasileiro. Governo brasileiro. Tá. Agora, com o reconhecimento, caso ele se materialize, caso ele seja encaminhado à OMC, o que é que você tem que fazer? Você tem que comparar este copo de $0,5 com um copo lá do mercado doméstico chinês, que não é um preço de mercado. E se lá custar $0,5 ou menos que isso, está tudo bem, então não há dumping. Ou seja, nós abrimos a guarda, nós nos expomos, nós perdemos um instrumento forte de defesa comercial. Muitas vezes, esses que defenderam esse reconhecimento dizem, não, mas tem as salvaguardas, tem os subsídios. É lógico que existem outros caminhos de defesa, outros instrumentos, mas o dumping era o mais rápido, o mais eficiente, o mais eficaz. Enquanto o Brasil está reconhecendo, ou estava falando em reconhecer a China como economia de mercado, os americanos estavam declarando que tão cedo não vão reconhecer. Pelo contrário, entraram nos últimos tempos, nos últimos meses, com dezenas de processos de dumping contra produtos chineses. Então, os europeus também dizem, tão cedo não vamos reconhecer a China. O Japão também, tão cedo não vai reconhecer a China. Então, mas qual foi a vantagem mais uma do Brasil? Decisão. Qual a vantagem para o Brasil? Dos 150 países ligados ao OMC, tem em torno de uns 20 que reconhecem, e destes 20, se você for ver o perfil dos países, não são países com a característica de uma indústria como a indústria brasileira, que tem o que perder. São países que muitas vezes não têm nem indústria. Então, agora, as razões e por que foi feito isso, precisa perguntar para quem fez. Não fui eu que fiz. Mas, então, se dependesse de mim, não teria isso. E vou lhe dizer mais. Eu acho que essa foi uma decisão que foi tomada, a portas fechadas. Nós não fomos consultados. O Congresso Nacional não foi consultado. Enfim, eu discordo também disso.
nós estamos num outro momento, um momento em que uma decisão como essa, que pode afetar a toda a indústria, ao emprego, aos interesses do país, não pode ser feita. Nós poderíamos ter colocado, um memorando que foi assinado, dizia assim, o item 1, o Brasil reconhece a China como economia de mercado. Então, isso é uma afirmação. Os demais itens eram intenções. Nós vamos evitar esforços para aumentar a troca de comércio, vamos evitar esforços para uma série de questões aí. Nós podíamos também ter colocado que nós vamos evitar esforços para reconhecer e dar um pouco de tempo para a sociedade brasileira ser que era apoiado pelo presidente Lula? Pois é. Eu sou o candidato. É mais uma decisão. O que você faz agora a partir disso? O que o senhor propõe? O leite derramou. Olha, o leite, por enquanto, houve esse memorando. Agora, esse memorando, ele é composto por vários itens. O primeiro é o reconhecimento. Os outros são intenções, mas intenções ou não, precisam ser cumpridas. Então, o que eu acho é que, primeiro, o que deveria se monitorar, se acompanhar estes outros itens para ver se são intenções, se pelo menos na prática essas intenções estão aparecendo. Porque caso não estejam, aí é um tudo ou nada. Não é que você assina um memorando, atende o item que convém ao outro país e nós não precisamos ter os nossos interesses também atendidos. Então, eu vejo que esse assunto eu acho que tem que ser acompanhado. Eu recomendaria ao governo brasileiro que não tenha tanta pressa em encaminhar o circular, fazer o circular ser aprovado na CAMEX, para que a gente possa acompanhar um pouco os demais itens desse memorando. Enfim, e dar um certo tempo e vamos ver como as coisas vão caminhar. Eu acho que precisa ser um pouco conversado no Congresso Nacional. Isso também que não foi. Nós temos na Câmara dos Deputados uma comissão de relações internacionais. Não foi consultada. Nós temos no Senado Federal uma comissão de relações internacionais. Não foi consultada. E eu vejo que isso é vamos dizer, um acordo de tanta importância que deveria ter sido mais conversado. A indústria também não foi consultada. Enfim, eu não... Pois é, isso aí, doutor Paulo, isso aí nos remete a uma questão que a gente estava conversando no intervalo. A Fiesp está num processo, sob a sua gestão, de ampliar a sua influência nas decisões de macropolítica econômica, até de macropolítica internacional no Brasil. Que canais e que instrumentos o senhor vê como possibilidade de serem utilizados para que esse objetivo seja atingido, ou seja, para que a Fiesp tenha maior influência em decisões como essa em relação à China? Olha, todos os canais devem ser usados. O canal o entendimento e um bom diálogo com o governo federal, com o Poder Executivo, é um canal. Mas nós temos que usar outros canais. O Congresso Nacional é um importantíssimo canal. Eu pretendo estar todas as semanas circulando no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, porque esses são os nossos representantes. Esse assunto, por exemplo... Esse assunto também não dependeu do Congresso Nacional. Não dependeu, e por ser um memorando, não precisou passar pelo Congresso, mas pela importância do tema, obviamente, cabe ao Congresso se interessar. Para isso que tem, inclusive, as comissões ligadas a relações internacionais. Mas o senhor acha que o Congresso pode modificar esse entendimento do Executivo? Eu acho que tem que ser discutido esse assunto. Tem que ser discutido. No mínimo, mesmo no estágio que está, tem que ser discutido. Tem que ser discutido nesse estágio que está, se aquelas intenções sinalizadas pelos chineses estão acontecendo, se as promessas verbais que não estão no memorando, mas foram feitas em relação ao investimento estão acontecendo, se estas coisas não acontecerem, eu não vejo que nós estejamos comprometidos unilateralmente, então nós teríamos um caminho aí. E, paralelo a tudo isso, temos que estar com o alerta vermelho ligado. O que é esse alerta vermelho? As importações da China estão crescendo de uma forma muito, significativa. E quando se fala, mas por que não veio ainda esta invasão da China? Eu quero lembrar que em 2002, no ano 2002, o dólar chegou a quase 4. Então, isso era um impedimento, era um desestímulo às importações da China ou de qualquer lugar. Em 2003, nós tivemos um mercado doméstico muito ruim. Agora, em 2004, neste momento e daqui para frente, com o dólar a 2,70 e com o mercado doméstico em crescimento, cuide-se porque as importações virão se nós não tivermos bem antenados. Tanto é que criamos, o que não existia na Fiesp, uma área de defesa comercial. Nós vamos criar
Vamos criar? Não, criamos, estamos já com uma equipe e a ideia é trabalhar junto com os setores, dando total apoio. A Fiesp tem que fazer o papel do porta-aviões. Quer dizer, eu costumo comparar, e na campanha falava muito disso, os setores são caças, poderosos, com autonomia de voo, enfim, mas precisam do porta-aviões. E ela fará o papel de porta-aviões e dará todo o apoio aos setores, porque nós não vamos expor os nossos empregos, as nossas riquezas, as nossas empresas para uma chuva de importações estourando a nossa balança comercial, vindos da China e com preços artificiais, enfim. E agora com o mecanismo enfraquecido de imposição de dumping, porque nós temos que comparar os preços internos. Quem que está encarregado desse Departamento de Defesa Comercial? Está no âmbito do Departamento de Comércio Exterior, do Departamento de Relações Internacionais, ele faz parte dele, e nós temos uma pessoa responsável que chama-se Rafael Benck, mas subordinado ao diretor do departamento, que é o Roberto Gianetti da Fonseca. Como é que o senhor encara dois processos, a ALCA e o Mercosul? Olha, o Mercosul, nós temos que lutar por fortalecimento do Mercosul. Quando nós discutimos, somos contra salvaguardas, contra protecionismos solicitados pelos argentinos, não é para o fim do Mercosul, é para o fortalecimento do Mercosul. Porque o Mercosul nasceu em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção são as regras do Mercosul. E dentro das regras do Mercosul, cotas era até 94. Depois acabou entre os países membros do Mercosul. Então, o que a gente tem lutado, essa postura que muitas vezes nós criticamos a Argentina em quererem sempre proteção, e principalmente nesse momento que não tem o mínimo cabimento. Se você fizer uma análise nos últimos 10 anos, de 95 para cá, a Argentina, o único ano, nesses 10 anos, que deu uma balança favorável ao Brasil, está sendo em 2004. Todos os outros anos foram negativos ao Brasil. A Argentina acumulou 10 bilhões de dólares de superávit comercial com o Brasil. Então, não tem cabimento. Em 2003, como a Argentina em 2002 passou uma forte crise econômica e mais ainda uma forte crise política, nós entendemos até de se fazer algum acordo setorial, inclusive eu como presidente da ABIT na época, fiz para o setor têxtil um acordo setorial, sabendo que aquilo está ferindo os princípios do Mercosul, mas era a vontade de todos e havia uma situação muito especial devido à situação que a Argentina havia passado em 2002. Aqui não só que tem um seguinte, hoje a Argentina está a plena capacidade, a indústria argentina está a plena capacidade. O câmbio, enquanto o nosso está menos que 2,70, o deles está 2,94. Está favorável a eles. A Argentina está empregando. A realidade hoje da Argentina é completamente outra. Não há necessidade, não tem hoje um mínimo fundamento. Se a Argentina não fizesse parte do Mercosul, vamos imaginar que fosse um país fora do bloco, não conseguiria impor nenhuma restrição. Por quê? Porque como é que ela prova dano se ela está com a sua produção industrial a pleno? Vai crescer esse ano 8%. Enquanto nós vamos crescer 5%, eles vão crescer 8%. Enquanto o nosso câmbio está menos que 2,70, o deles está 2,94%. Enquanto a nossa indústria, alguns setores estão a pleno, outros ainda não, lá estão a pleno. Então, diante desse cenário, não tem o mínimo cabimento nessa nova realidade, qualquer nova restrição. E essa restrição, ou pedido de salvaguardas, alguma coisa assim, foge completamente das regras do Mercosul. E tem que se respeitar as regras do Mercosul, caso contrário, nós não vamos ter o Mercosul ou vamos ter um Mercosul fragilizado. Agora, convém o fortalecimento do Mercosul? Convém nós lutarmos para fortalecer o bloco? Convém. Hoje o mundo está dividido em blocos comerciais e nós não devemos abrir mão do nosso. Não é melhor negócio entrar na ALCA de vez? Quanto à questão da ALCA, é uma outra história. A ALCA, eu sempre defendi a negociação da ALCA. E sempre lembrei que negociar não é ceder e muito menos fazer o negócio. Negociar é negociar. Se te convier, você faz. Se não convier, você não faz. Mas o Brasil, como co-presidente, ele não poderia ficar fora. Então, sempre defendi há 3 anos, quando se falava da ALCA, muitos, até por desconhecimento total, se assustavam só de falar de ALCA, até muito pouco conhecimento, porque na realidade a balança comercial, falando em troca de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e os 33 países que comporiam a ALCA, é totalmente superavitária ao Brasil. Só não foi até 99 por causa do câmbio brasileiro. De 99 a coisa empatou, de 2000 para cá, a relação Brasil-Estados Unidos é totalmente superavitária ao Brasil. Agora, os Estados Unidos, ele é protecionista.
ele tem barreiras não tarifárias, ele tem cotas contra nós. Então, uma negociação, desde que haja transparência e correção, franqueza, em que realmente elimine essas barreiras, abra o mercado para os produtos brasileiros, se discuta, por exemplo, a questão do dumping, que ela não segue. Nós seguimos as normas da OMC, os Estados Unidos não. Então, é uma legislação abstrata, ela não é concreta. Então, o que acontece? Pode haver, você faz um acordo de livre comércio, de repente impõe uma sobretaxa de dumping, alguma coisa que o vale. Isso tudo precisa ser bem negociado, e por isso que é uma negociação que leva anos. Agora, que a gente precisa enfrentar, precisa negociar, e precisa, porque nós vamos passar a barreira dos 100 bilhões no próximo ano de exportação. Nós temos que ter os grandes mercados. Os Estados Unidos importa 1 trilhão e 200 bilhões de dólares por ano, importação americana. É o maior mercado do mundo. Nós não podemos abrir mão disso, mas isso não significa também que vai se fazer uma negociação e vai se aceitar qualquer condição. Não, nós temos que ver o nosso interesse e negociar. Deu, não deu, tudo bem. Agora, Paulo, ficar com medo de negociar não tem jeito. Ficar na Argentina, só para... Não, só para... Presidente, peraí. Guilherme, só o Zé Paulo, depois você. O governo brasileiro está sendo dócil demais com a Argentina. Nesse momento está. Agora, nos últimos dias e semanas, mudou um pouco. Mas estava, vamos dizer, dócil demais. Porque quando se tem razão, eu repito, naquele cenário de 2003, que a Argentina sai daquela dificuldade toda de 2002, vamos dizer, um sinal de boa vontade para o vizinho, parceiro, poderia até ser, vamos dizer, entendido. Mas nesse momento, no cenário que a Argentina se encontra, ficar falando de restrição, eu repito o que eu disse, nem se fosse um país fora do bloco. Não existe o Mercosul, não tem base nenhuma para impor restrição de coisa nenhuma. Porque não há dano de mercado, a empresa o setor produtivo está a plena capacidade, o crescimento do país de 8%, enfim, não há nada que justifique qualquer restrição. Então é a hora, sim, de mostrar os dentes. Primeiro, louvando a sua habilidade em não responder a questões sobre o CIESP. Parabéns, o senhor foi muito hábil para não responder. A minha pergunta é sobre outro assunto. O senhor está dizendo que a Argentina está num momento pujante, é uma economia que vai crescer 8%, nós vamos crescer 5%, o câmbio está bom, enfim, a economia está em vários setores já a plena carga. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, em certas circunstâncias, portanto, calote é bom negócio, não é? Mas olha, esse é o que você está falando em relação aos argentinos. Sim. Nós temos que perguntar para eles. Eu não acho que calote é bom negócio. Não, eles deram um calote numa circunstância lá, toda especial. E estão hoje numa situação muito melhor do que a nossa, o que o senhor falou, crescem 8%, estão com pleno emprego, estão não sei o que lá. Não, eu não falei em pleno emprego. Eu não né? falei em pleno emprego. O que eu falei é que a economia argentina esse ano cresce 8% e vai crescer 8%. Que o câmbio que eles sempre reclamaram, hoje o nosso está menos que 2,70, o deles está 2,94. E eu falei também que a indústria está a plena capacidade. Tudo isso é realidade. Agora, quanto a calote, eu nunca defendi nenhum tipo de calote e sou contra qualquer tipo de calote. Na minha vida, eu nunca dei calote. Não aceito calote. Não, eu também. Tenho 5 filhos e o exemplo que eu procurei dar a eles nunca foi de dar calote em ninguém, então eu não acho que calote nunca é bom. Agora, aqui a análise que eu fiz em relação à situação da Argentina é para mostrar que qualquer pedido de restrição, de salvaguarda e de proteção é incabível, principalmente nesse momento, dentro desse cenário que se encontra. Mas, presidente, o que se diz é que o governo brasileiro, quando é flexível, quando é leniente com a Argentina, faz isso em nome da indústria brasileira, que apesar de todas as queixas, tem lá na Argentina um dos seus melhores mercados. E vende lá e tem uma espécie de proteção natural da geografia e do próprio Mercosul. Nós seríamos capazes de competir em pé de igualdade na Argentina com coreanos, chineses, se não fosse as benesses do próprio Mercosul? Bom, veja bem, então você acaba de concordar que o que nós precisamos é fortalecer o Mercosul, é o meu ponto de vista. Nós estamos pensando igual. Mas os empresários argentinos discordam, senhor. Eles insistem veementemente que a indústria deles está sendo prejudicada, que eles têm também uma vocação industrial como tem o Brasil e que nós, no momento, estamos sufocando a vocação industrial deles. Mas é legítima a queixa? Mas, veja, a queixa, sempre numa queixa, você tem que ter base. Quer dizer, o empresário, o setor que pode hoje estar reclamando, estando com a capacidade plena, um crescimento
um câmbio que não é, que é favorável a eles contra nós. E tudo, queixar sempre pode, até um pouco da natureza, talvez, da Argentina, do argentino de reclamar um pouco, entende? E eu até não tenho nada contra, não, são nossos vizinhos, são nossos parceiros do Mercosul, nós temos que torcer. Aquela situação que estava a Argentina em 2002 nos aborreceu muito. Quando foi em 2003 que se deu aquele sinal para se fazer acordos bilaterais, setoriais, eu pessoalmente era contra. Por quê? A regra do Mercosul não permitia aquilo. Aquilo era uma tolerância. Mas eu entendi devido a isso tudo que você está falando. Quer dizer, peraí, são nossos vizinhos, passaram dificuldade, vamos lá e tal. Mas isso não significa que tenha que se eternizar, porque será o fim do Mercosul. Então, nesse momento, para o bem do Mercosul, para o bem dessa relação, o que precisa é parar com esta questão de ferir as regras do Mercosul, as regras do tratado, escritas no Tratado de Assunção. E é muito fácil, é só o governo argentino parar de amparar reclamações infundadas. Quando chegar um setor e falar, nós precisamos de proteção e tudo, e o governo argentino rapidamente verificar que aquele setor está a plena capacidade, está bem, que as coisas vão bem, tem que pensar um pouco também no consumidor argentino, porque da maneira que está, até acordo de preços foi feito com a Argentina, acordo para aumentar preço. Isso no Brasil da cadeia, com a Argentina foi feito acordo. Então, não é possível. O governo argentino tem que pensar um pouco no consumidor. Não adianta você defender 13 empresas e contra o interesse de milhares de consumidores da Argentina. O que o governo brasileiro pode fazer para mudar um pouco, para mostrar os dentes, como você falou? Eu acho que o que tem feito nos últimos dias e talvez semanas, realmente endureceu o caldo. Para por aí. Não há razão, quando houve a tolerância, agora nós temos que respeitar o Mercosul. Eu creio que houve uma reação por parte do governo brasileiro, houve um endurecimento até nas declarações e tudo isso. Eu penso que isso vai ser bom para o Mercosul. Agora, quem mostra os dentes tem que estar disposto a morder, né? Sem dúvida. Não precisa. O governo brasileiro, o empresariado brasileiro está disposto a levar essa briga adiante, se a coisa... Veja bem, nesse momento, até não há briga, o que há é choradeira de setores argentinos que continuam chorando, entende? Continuam chorando, só que a diferença de como eles estão hoje para como estavam há 2 anos, é da água para o vinho, mudou muito. Não, hoje não tem mais amparo às reclamações. Então, na verdade, o que acontece é que há reclamação. Não há brigas, não há grandes... Eu diria até que o maior conflito no momento foi o da linha branca, tá certo? E outros casos estão relativamente tranquilos. Agora, se você der margem, se o governo argentino ficar com os ouvidos, as antenas ligadas, ouvindo tudo que o setor privado argentino leva para eles, aí a toda hora vem aí uma reclamação infundada. Essa que é a realidade. Vou colocar um outro assunto para ver se a gente consegue, né? Questão do nacionalismo, eu queria ver a sua posição. Dos 9 grandes empresários que fundaram a Fiesp em 1928, portanto há 76 anos, ou 78 anos, 76 anos. Só 3 empresas sobrevivem. Acho que é a Votorantim, Klabin, uma terceira que eu não me lembro. Tá? Então, as outras ou foram compradas por empresas estrangeiras ou fecharam, desapareceram. Qual a sua posição, a posição dessa direção da Fiesp a respeito do apoio à empresa nacional? O senhor acha que ela tem que ter um carinho diferenciado, um apoio diferenciado, ou o que vale para a estrangeira vale para a nacional, tudo a mesma coisa? Olha, o que eu penso é o seguinte, nós temos, sem dúvida nenhuma, porque o que fortalece a indústria é o fortalecimento desse conjunto de coisas que nós comentamos aqui, tá certo? Quando a gente fala que os juros têm que baixar, quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de menos encargos, menos carga tributária, quando nós falamos de menos burocracia, de simplificar a vida de quem trabalha e tudo, sem dúvida nenhuma, as empresas nacionais de capital estrangeiro vivem isso, mas tem mais força, porque uma empresa dessas, se aqui não der o resultado ou se aborrecerem demais, são capazes de fechar uma unidade no país. Não é o caso da empresa brasileira, que está aqui por cultura, por costume, por raízes, enfim. Apesar que existem muitas empresas estrangeiras de capital, empresas nacionais de capital estrangeiro que formaram raízes fortes. Você tem empresas que têm 100 anos de Brasil. Você não pode considerar essa empresa uma empresa que não mereça todo bom tratamento dentro do país. Agora, nós temos que levar em conta esse detalhe. A tecnologia, você pega, por exemplo, tecnologia desenvolvida numa empresa brasileira, ela fica aqui. A tecnologia, muitas vezes de empresas multinacionais, é desenvolvida em alguma
alguma outra filial ou na matriz, enfim. Então, há um diferencial sim, mas isso não significa que a empresa nacional de capital estrangeiro não mereça toda a consideração, todo o respeito, todo o carinho, porque são empresas instaladas no Brasil, que empregam brasileiros, que geram impostos no Brasil, que exportam do Brasil, trazem riquezas para o Brasil. Isso não significa que não haja o merecimento até de um carinho especial àquelas brasileiras que, até por opção e por raízes, daqui é muito mais difícil saírem, engolem mais todas as dificuldades. Então, eu creio que a Fiesp tem que ter uma posição de respeito à empresa em geral. Respeito a quem emprega, quem trabalha, quem gera impostos, quem produz, quem exporta, quem desenvolve regiões, quem capacita, e isso chama indústria. Por isso que eu costumo dizer, proteger a indústria, proteger o Brasil, defender a indústria, defender o Brasil. Nosso tempo está acabando, uma última pergunta. Em 1989, quando o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disputou e perdeu para Fernando Collor de Mello, o presidente da Fiesp disse que se ele ganhasse, 800 mil empresários iam para fora do Brasil. Qual é a avaliação que o senhor faz dos 2 primeiros anos do governo Lula? Olha, o presidente Lula, ele tem a melhor das boas intenções. Eu acho que, como todo governo, ele teve acertos, teve erros. Essa questão, por exemplo, da política econômica que nós debatemos no início do seu mandato, foi tudo correto, a forma que foi feita. Agora, isso é uma dinâmica, tem que haver um aprimoramento aí, uma mudança de direção, não pode se insistir em juros elevados. Essa questão da política internacional, muitas vezes o presidente fala de receio, que o empresariado não tem que ter receio, tem que negociar. O empresariado está muito convencido disso. Aliás, o empresariado a vida inteira negociou. O que precisa realmente é nós termos isonomia no Brasil. O que acontece é uma corrida desleal. Aqui, quem produz, quem trabalha, carrega muitos quilos nas costas e que os concorrentes lá fora não carregam. Então, o que nós precisamos é isonomia em todos os aspectos e não temos medo de concorrência, não temos medo de nada disso e desejamos ao presidente Lula toda boa sorte, até porque ele é o nosso presidente, está eleito pelo povo brasileiro, para a maioria do povo brasileiro, vai cumprir o seu mandato e quanto melhor ele estiver, é melhor para todos nós. Então vamos torcer para que vá bem o governo federal, vá bem o presidente Lula, enfim, porque o nosso intuito é o interesse maior do país. Ok, obrigado ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.